Amém, queridos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida mais esta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Queridos, hoje, como o pastor disse, vamos estar estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos estar estudando hoje sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Queridos irmãos, mas não somente a Nova Jerusalém de uma visão por cima, de um aspecto físico, de um aspecto brando, não. Hoje vamos estar vendo sobre esse assunto maravilhoso, sobre a Nova Jerusalém, em 3 partes. A Nova Jerusalém em 3 partes ou 3 dimensões. Para nós estarmos entendendo, primeiramente, nós temos que estar entendendo alguns eventos antes, em nome de Jesus. Queridos, eu vou estar fazendo aqui uns desenhos aqui para estarmos entendendo, compreendendo e podendo estar assimilando melhor o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, vamos entender como é que o Hades, o seio de Abraão, se transforma na Nova Jerusalém, na nova cidade de Jerusalém, e depois vamos estar abrindo isso daqui. Aqui está as 3 partes juntas. Aqui é o era da eternidade, o é da eternidade e o virá. O era, o é e o virá. O era, o é e o virá. As 3 partes da Nova Jerusalém. Queridos, a Nova Jerusalém, quando estudamos esse assunto, muito dificilmente nós vamos aprender que esta cidade é dividida em 3 partes, em 3 camadas. Queridos, obviamente, isso daqui é uma visão mais detalhada, é um sistema de organização, é uma organização dessa cidade mais detalhada, um olhar mais profundo sobre a cidade da Nova Jerusalém. Queridos, aonde que está isso daqui? Apocalipse, capítulo 4, versos 8. Apocalipse 4 e 8. Os anjos, os querubins vão estar falando santo, santo, santo. Quando eles falam santo 3 vezes, eles estavam falando aquele que era santo, aquele que é santo e aquele que sempre será santo. Deus, ele era santo no passado, ele é santo no presente e sempre será santo no futuro, na eternidade. Queridos, aqui é o Hades. Hades é muito importante nós colocarmos e frisarmos algo aqui, que esse é o Hades do Velho Testamento. Porque muda, querido, muda muito a organização do Hades do Velho Testamento para o Novo Testamento. Aqui o Hades do Velho Testamento. Aqui o seio de Abraão. Vou colocar um S para estarmos se situando. Seio de Abraão. Aqui é o inferno. Inferno. Inferno ou Tártaro. E aqui é o lugar de tormento. Então vemos uma diferença do Hades do Velho Testamento, do Tanar, para o Brit Hadashah, ou a Nova Aliança, ou Novo Testamento. O Hades no Velho Testamento ele tinha o lugar santo, o inferno e o lugar de tormento das almas, o lugar onde as almas eram atormentadas. Amém? Aonde que vamos pôr uma base bíblica aqui? Lucas, vamos aqui, Lucas, capítulo 16, versículo 19.
Lucas 16 e 19. Você que pode, leia na tua casa. Vai estar falando sobre a história do rico e do Lázaro. Não é uma parábola, é uma história, porque a parábola não cita nome. Esse é uma história verídica, uma história literal. É uma história de duas pessoas que aconteceram realmente, que Jesus está ali contando para o povo. E vai nos ensinar também sobre a organização deste lugar chamado Hades ou Hades. Amém? Glória a Deus. Para nós entendermos como esse seio de Abraão aqui do Hades, ele vira isso daqui para Nova Jerusalém, temos que entender um evento maravilhoso que ocorreu aqui no seio de Abraão, dentro do Hades, lá no Velho Testamento, no Tanar. Amém? Aqui, algo muito importante. O seio de Abraão no Velho Testamento, ele era dividido em duas partes. Não é literal também, queridos. Não havia essa divisão, um muro, alguma coisa separando. Não. As pessoas que estavam aqui, elas viviam todas juntas, normalmente. O que separava o grupo 1 do grupo 2 era o pensamento deles. O grupo 1 dizia que eles iriam ressuscitar sem a necessidade de Cristo. E Cristo morreria na cruz, sim. O Messias morreria na cruz. E eles iam se ressuscitar, eles iam se libertar antes de Jesus chegar no Hades. É isso que eles pensavam durante a vida deles. Quando eles morreram, eles vieram para o seio de Abraão pensando assim, que eles ressuscitariam antes de Jesus entrar aqui. E foi o que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles já ressuscitaram com Cristo. E mais o segundo grupo, não. O segundo grupo, enquanto eles estavam vivos, eles diziam e afirmavam que eles só iriam ressuscitar depois que Jesus Cristo entrasse aqui. Amém? Então, por isso desses dois grupos, todos juntos, viviam todos juntos, em comunhão, coisa bonita. Porém, era uma diferença do quê? Diferença de pensamento. Mas por que temos que ver isso daqui? Para nós entendermos, porque aqui vai ser a Nova Jerusalém. O lugar chamado Seio de Abraão, quando Jesus ele vai lá, coisa linda, agora não é chamado mais de Seio de Abraão, é transportado. Querido, aqui é segundo o céu, tá? Céu Mesorâneos, que é o segundo céu. E a Nova Jerusalém, ela fica no terceiro céu. O céu Eporâneos. Bom, então vamos prosseguir. Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, ele passa por alguns eventos maravilhosos que eu acho que eu já ministrei essa aula aqui em nome de Jesus, depois da cruz. Jesus, ele faz vários eventos maravilhosos e depois desses eventos ele vem até aqui, no seio de Abraão. Entra aqui. E conforme os Salmos, vamos pôr aqui a base bíblica, Salmos de capítulo 23, versículo 5. Salmo 23 e 5. Uma mesa me preparaste diante dos meus inimigos. Jesus Cristo, ele desce no Hades, entra no lugar chamado Seio de Abraão, depois que ele nos justificou, depois que ele abriu o caminho para a árvore da vida, depois que ele fez tudo isso, nos deu direito à vida eterna, agora ele tem que buscar o povo dele. Ele vai buscar qual grupo? Queridos, o primeiro grupo já foi. Lá só tem agora o segundo grupo. Então, Jesus Cristo agora ele vai buscar este segundo grupo. Vamos pôr uma base bíblica aqui? 1 Pedro 3, do 19 ao 22. 1 Pedro 3, do 19 ao 22. Vai estar falando sobre este segundo grupo especificamente. 2 Pedro, capítulo 3, aqui não dá para ver,
porque aqui está um pouquinho ruim. Vamos apagar aqui, para que seja tudo certinho, para não ficar um negócio tudo torto, amém? Porque temos tempo em nome de Jesus, né? Vamos aqui apagar aqui, vamos pôr direitinho aqui. 1 Pedro, capítulo o quê? Capítulo 3, versículos do 19 ao 22. Vai estar falando sobre o segundo grupo. Queridos, Jesus Cristo, então, ele entra no Hades, ele entra no seio de Abraão. E ali ele prepara uma mesa diante dos inimigos dele. Que inimigo? Aqui, o inferno. As pessoas que não aceitaram a ele. As pessoas que viveram uma vida totalmente longe da presença de Deus. E o nosso amigo rico, ele também está aqui. Quando Jesus Cristo vai lá, o rico está aqui. Então, queridos irmãos, quando Jesus Cristo ele prepara essa mesa diante dos inimigos dele, ele agora tira esse segundo grupo do seio de Abraão. Quando ele tira esse segundo grupo do seio de Abraão, agora não há mais seio de Abraão. Agora o seio de Abraão já não existe mais. Já não existe mais este lugar chamado de seio de Abraão. Lugar do Velho Testamento. Lugar do Tanar. Onde as pessoas que morriam na velha aliança iriam. Agora não há mais. Agora há este lugar aqui. Jesus Cristo, ele tira o seio de Abraão do segundo céu, transporta esse seio de Abraão até o terceiro céu e agora muda o nome também. Não é mais seio de Abraão, mas agora é chamado de Nova Jerusalém. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. Jerusalém de cima, não Jerusalém da terra. Jerusalém da terra não. Aqui Paulo está falando, está fazendo referência à Nova Jerusalém, a Jerusalém do terceiro céu. Bom, então nós já aprendemos que no seio de Abraão, Jesus Cristo, ele entra lá, prepara uma mesa, tira o segundo grupo que lá estava e leva essas pessoas para onde? Para, aqui vamos estar abrindo este desenho aqui. É o mesmo desenho, queridos. Aqui é a Nova Jerusalém, só que aqui é um dentro do outro. Para estarmos sabendo que aqui não há algo separado, é um dentro do outro. O era, o é e o virá é tudo uma coisa só. Aqui a única coisa que eu fiz aqui, eu separei, eu abri este desenho. Bem, peguei esse desenho e abri. O era da eternidade, passado, o é da eternidade, que é o presente, e o virá. E o virá da eternidade, que é o futuro. Era, é e o virá. Deus habita no é. Deus. Por que Deus habita no é? Porque se ele for para o passado vira presente. E se ele for para o futuro vira presente. Então Deus, ele habita no presente da eternidade. Deus, ele habita no é da eternidade. E nós também, como somos a noiva de Cristo, nós também temos que habitar aonde? No é da eternidade. Porém, quando Jesus Cristo, ele tira aquelas pessoas de lá, essas pessoas elas vêm parar aqui, ó, no virá da eternidade. Nesse lugar aqui, tem um lugar aqui, chamado de paraíso. 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 Aqui é o paraíso. Lucas 23 e 43. Jesus Cristo, ele vira para um daqueles ladrões que estavam pregados com ele e diz que ainda hoje, ainda naquele dia, ele estaria com Cristo. Aonde? No céu? Não, no paraíso. Agora sabemos que o paraíso, ele fica no virar da eternidade, ou seja, no futuro da eternidade. Então aqui fica um paraíso. Aquelas pessoas que saíram do seio de Abraão, estão todo mundo aqui.
Aquela turma está toda aqui, no virar da eternidade. Porém, Jesus Cristo, quando ele chega aqui no virar da eternidade, ele faz algo muito bonito. Quando Jesus Cristo ele chega no virar da eternidade, ele limpa isso daqui. Antes, agora, essas pessoas que estavam aqui no paraíso, essas pessoas que estavam aqui esperando Cristo chegar aqui, agora Cristo, ele limpa isso daqui. Então, ele tira essas pessoas do virar da eternidade, do futuro da eternidade, e transporta essas pessoas aqui, para o da eternidade. Cristo Jesus, ele transporta as pessoas que estavam lá, e agora hoje, queridos, hoje, nos dias de hoje, é dessa maneira que funciona. Quando uma pessoa morria, antes de Cristo chegar aqui, o espírito dela, uma pessoa morreu aqui, uma pessoa morreu aqui, ela morreu. Uma pessoa morre. O espírito dessa pessoa, antes de, presta atenção, queridos, antes dessa pessoa, antes de Cristo Jesus entrar aqui, antes, o espírito dessa pessoa que morreu ia para a presença de Deus, porque o espírito não é nosso, o espírito é de Deus. Então, não importa o justo e o ímpio, o macumbeiro e o crente, o espírito deles ia para o mesmo lugar, para a presença de Deus, o espírito dele. Porém, a alma dessa pessoa, antes de Jesus, essa alma, ela vinha para cá. Ela vinha por virar da eternidade, esperando Cristo chegar aqui. Jesus Cristo, ele entra aqui, limpa este lugar, e agora não. Agora, quando nós morremos, uma pessoa justa, queridos, isso é óbvio. O ímpio, ele nunca que vai vir aqui para Nova Jerusalém. O ímpio, o espírito dele volta para Deus, mas só que a alma do ímpio, obviamente, não vai entrar no reino de Deus. O ímpio, a alma dele vai para o inferno, vai para o tártaro, vai para o sofrimento. Amém? Aqui é para pessoa justa, pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro, pessoa 100%. Amém? Então, agora é diferente. Agora, hoje em dia, que estamos falando, nesta manhã. Se você morrer hoje, se você morrer agora, seu espírito volta para Deus como era e a sua alma também vai para lá. Agora o espírito e a alma vão para o mesmo lugar, mais ou menos, para entendermos. Vão tudo para a presença de Deus. Morar com Deus, morar com Cristo. E aqui, queridos irmãos, aqui não é da eternidade. Então entendemos o que é o virar da eternidade. O que é? Lugar onde as pessoas que foram tiradas do seio de Abraão, pessoas que morreram antes de Cristo vir aqui, elas eram depositadas aqui, eram colocadas aqui. Depois, o da eternidade, o presente. O que era o era da eternidade? O era da eternidade, queridos, são eventos predecessores, ou seja, eventos que ocorreram lá na eternidade. Hebreus capítulo 10 e 5, Gênesis 1 e 26, a formação do homem, a formação do corpo do homem, a formação de tudo. Para resumir, isso tudo que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Antes de Gênesis 1 e 2, todos os eventos que ocorreram no era da eternidade, no passado da eternidade. Queridos, aqui no é da eternidade é uma coisa muito bonita, sabe por quê? Porque aqui no é da eternidade é onde vamos reinar. Apocalipse 1 e 6 vai nos dizer que nós somos reis e sacerdotes no reino de Deus. E é aqui que nós vamos reinar. Aqui, na presença de Deus, no é da eternidade, no presente da eternidade. E para entrarmos aqui, queridos, aí tem um detalhe também. Tem um detalhe muito importante nisso tudo. Não é que nós vamos só simplesmente entrar aqui. O nosso corpo volta para a terra, volta do pó. Ele veio do pó e volta para o pó. Porém, para nós entrarmos aqui, quando uma pessoa ela morre, a alma dela sai dela e ela sai nua. E a alma nua não entra no reino de Deus. A alma nua não entra.
Para a alma entrar no reino de Deus, ela precisa ser revestida de um corpo glorioso. Porque a alma nua não entra aqui. Quando a pessoa morre aqui na terra, a alma que sai dela é uma alma nua. E a alma nua não entra aqui. Para ela entrar aqui, precisa ser revestida de um corpo glorioso, um corpo maravilhoso. Queridos irmãos, esta foi a aula em nome de Jesus. A Nova Jerusalém de uma visão mais profunda, uma visão de organização, né? Uma visão da organização espiritual deste lugar. Queridos, se os irmãos quiserem ver os aspectos físicos, eu não falei as ruas de ouro, as coisas maravilhosas físicas desse lugar. Porém, se os irmãos queridos quiserem ver, vai estar em Apocalipse, vamos pôr aqui, vai estar terminando. Apocalipse 21, do 9 ao 27. Se os irmãos quiserem ver os aspectos físicos da cidade, vai estar aqui. Eu não coloquei, mas para os irmãos lerem em nome de Jesus. Guarde essas palavras no teu coração e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja mais esta vez em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui ó.